Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de tecnologia. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o acesso à internet cresceu nos lares brasileiros. O celular e a televisão são os aparelhos mais usados para acessar a internet no Brasil. O levantamento do IBGE apontou que o acesso dos lares brasileiros à internet cresceu 6 pontos percentuais em 2 anos e já fazia parte da rotina da maioria das famílias brasileiras em 2021. O avanço mais acentuado no número de domicílios no intervalo entre 2019 e 2021 foi registrado na zona rural. No período, o percentual de domicílios em que a internet era utilizada passou de 57,8% para 74,7%. Já na área urbana, o acesso das famílias à rede global de comunicação passou de 88,1% para 92,3%, de acordo com os números da PNAD contínua. Entre os 7 milhões e 300 mil lares onde não havia utilização da internet, as principais motivações citadas são a falta de interesse, o elevado preço do serviço e a falta de conhecimento sobre como usar a internet. O estudo revelou ainda que, em 2021, o telefone celular foi o equipamento mais utilizado para acessar a internet no domicílio, bem próximo de alcançar a totalidade dos lares com acesso à rede. Na sequência, aparecem o aparelho de televisão, seguido pelo microcomputador e pelo tablet. Entre 2019 e 2021, houve redução do uso do microcomputador e do tablet no acesso à internet, enquanto a utilização da televisão para tal finalidade aumentou. E olha só que curioso, hoje é comemorado o Dia Internacional da Identidade. A data foi criada pela ONU e o objetivo é incentivar todas as nações a trabalharem para que os cidadãos tenham um documento até 2030. E a tecnologia tem sido uma importante aliada nesse processo. A condição, foco deste 16 de setembro, Dia Internacional da Identidade, vai além de questões psicológicas e emocionais. Significa não poder ter um trabalho formal e enfrentar dificuldades para atendimento em um posto de saúde, por exemplo. Iniciativas como o programa Governo Eletrônico, implementado desde os anos 2000, visam facilitar o acesso a serviços públicos com o auxílio da tecnologia. A nova carteira de identidade digital, que começou a valer em julho de 2022, é outro passo nesse sentido, já que considera o CPF como registro único, acessível por meio de um QR Code. Apesar da nova identidade diminuir o número de documentos necessários para acessar serviços públicos, ainda há um contingente de pessoas que não têm CPF. A solução seria a visita do registrador civil, que, por sua fé pública e pelo trabalho investigativo, poderia comprovar a existência da pessoa e a veracidade das informações. A iniciativa, regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, leva juízes e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública a populações que vivem longe dos grandes centros e em áreas de risco. Os Estados-membros da ONU votaram nesta sexta-feira um pedido de exceção para permitir que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky discurse por vídeo na Assembleia Geral da próxima semana. Dos 193 Estados-membros, 101 votaram a favor de permitir que Zelensky apresentasse uma declaração pré-gravada, em vez de pessoalmente, como normalmente é exigido. 7 membros votaram contra a proposta, incluindo a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro. Outros 19 países se abstiveram. Os líderes mundiais foram autorizados a falar por vídeo nos últimos 2 anos por causa da pandemia de Covid-19, mas este ano o evento volta a ser presencial. A partir de terça-feira, cerca de 150 chefes de Estado e de governo devem subir ao pódio para discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Como manda a tradição, o presidente do Brasil é o primeiro a falar. Jair Bolsonaro viajará para Nova York após participar do funeral da Rainha Elizabeth II em Londres. E por falar na despedida da rainha, Charles III encerrou nesta sexta-feira em Gales sua viagem pelo Reino Unido como novo monarca. Acompanhe. Em galês, o rei agradeceu as palavras amorosas após as demonstrações de carinho e pêsames do parlamento regional, que visitou ao lado da esposa Camila após uma cerimônia religiosa na Catedral Llandaff de Cardiff.
A Rainha Elizabeth II faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. A morte deste símbolo de unidade durante seu longo reinado de 7 décadas estimulou o sentimento independentista em Gales, assim como na Escócia e Irlanda do Norte, o que transformou a viagem de Charles III em uma missão crucial. Mas centenas de pessoas, admiradoras da família real, também receberam Charles III e a nova rainha consorte Camila, com bandeiras de Gales brancas e verdes com um dragão vermelho. Em Londres, milhares de pessoas continuam se despedindo da rainha. Na manhã desta sexta-feira, o fluxo contínuo de súditos obrigou as autoridades a suspender por pelo menos 6 horas o acesso à fila de vários quilômetros, onde a espera até o caixão é de quase 14 horas. A partir das 7h30 da noite no horário local, Charles III e seus irmãos, Anne, Andrew e Edward, prestarão homenagem à mãe com a Vigília dos Príncipes. A tradição começou em 1936, quando os 4 filhos de George V permaneceram em guarda ao redor de seu caixão. E olha, mais uma notícia curiosa para você. As ruínas submersas Yonaguni, no Japão, atraem mergulhadores de todas as partes do mundo e continuam a atrair, um mistério. Isso porque até os dias de hoje não se sabe com certeza se elas são uma cidade antiga que foi afundada por um terremoto ou então uma estrutura artificial feita pelo homem. As ruínas da Atlântida japonesa na costa da ilha de Yonaguni, conhecida como Ruínas Submersas de Yonaguni, são uma formação rochosa pré-histórica retangular. Elas medem 150 por 40 metros e têm altura de 27 metros. A estrutura tem até 5 andares. O topo está a cerca de 5 metros abaixo do nível do mar. O formato se parece com uma pirâmide monolítica e escalonada. A concentração de tubarões-martelo foi o que motivou a descoberta. O local único e inspirador foi descoberto em 1995 por um mergulhador que se afastou da costa. E desde então, a região atrai uma multidão de arqueólogos mergulhadores, mídia e curiosos amadores. Alguns estudiosos dizem que uma das possibilidades é que os habitantes pré-históricos do Japão, chamados Jonon, construíram a estrutura cerca de 12 mil anos antes de Cristo. E agora vamos falar de Copa do Mundo. Chegou a hora do Esquenta Qatar 2022. Faltam 65 dias para o torneio. E o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, fala hoje sobre a seleção do México. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Chegou a hora de falarmos da seleção mexicana. No octogonal final das eliminatórias da CONCACAF, o México perdeu para o Canadá no saldo de gols. Os mexicanos confirmaram a vaga no Mundial com uma vitória por 2-0 em cima de El Salvador. Na Copa Ouro ficaram com o vice-campeonato, após perder a decisão na prorrogação para os Estados Unidos. A seleção é comandada pelo argentino Tata Martino, ex-Paraguai e Barcelona, que deve mesclar na convocação uma base jovem com alguns medalhões, como Raul Jiménez, Andrés Guardado e possivelmente Chicharito Hernández. O México está no grupo C, com Argentina, Arábia Saudita e Polônia. É isso aí, faltam 65 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, Léo. Mais uma vez, muito obrigado. E até a Copa começar, todo dia tem boletim Esquenta Qatar. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!